A vinda da corte portuguesa do príncipe Dom João, mais tarde Dom João VI, em 1808, cria as condições objetivas, concretas, para a separação do Brasil de Portugal. Quando Dom João chega ao Rio de Janeiro, ele precisou criar condições favoráveis para que aqui se tornasse a sede da coroa portuguesa. Então ele instala uma série de órgãos administrativos, abre os portos brasileiros às nações amigas, que era uma forma indireta de cutucar o Napoleão, ou seja, a França estava fora desse comércio. No entanto, com isso ele rompia o famoso pacto colonial, rompia o monopólio que até então a metrópole exercia sobre a colônia. Oficialmente, em 1815, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, o Napoleão é derrotado, Dona Maria, que era a rainha, mãe de Dom João, morre aqui no Brasil, ele é coroado rei Dom João VI, mas ele vai permanecendo aqui. Em 1820, surge uma revolução em Portugal, a famosa Revolução do Porto, ou Revolução Constitucionalista, que exigiu o retorno dele a Portugal. Ele, muito contrariado, retorna. Todos os biógrafos de Dom João dizem que ele gostava muito de morar no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Aqui deixa seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. A partir de 1821, uma série de atos ocorridos em Portugal, com a convocação da Assembleia Constituinte, estabelece ou determina que, na realidade, Portugal queria levar Brasil novamente à condição de colônia. Os nossos representantes eram muito pequenos e não conseguiam barrar os limites que a metrópole voltava a querer colocar sobre o Brasil, entre elas o retorno do monopólio. A elite brasileira, a classe dominante brasileira, ligada à aristocracia rural, principalmente do Sul e do Sudeste, Rio, Minas, São Paulo, inicia um processo junto à maçonaria para envolver a figura do príncipe regente. A partir de janeiro de 1822, as cortes, assim eram chamadas assembleias portuguesas, que de uma certa forma tomam à frente o governo português após a Revolução de 1820, essas cortes cada vez mais vão estabelecendo limites à autoridade de Dom Pedro. Isso faz com que grupos radicais e menos radicais, liderados por Gonçalves Ledo e por José Bonifácio, se unam para que Dom Pedro permanecesse. Eles viam que era importante a elite se congregar em torno daquele que era o herdeiro natural da coroa. Eles conseguem que Dom Pedro fique, é o famoso Dia do Fico, janeiro de 1822. Depois segue o Cumpra-se. Todas as leis, todas as normas, todas as ordens que vinham de Portugal só seriam cumpridas no Brasil se eu tivesse o carimbo do Cumpra-se com a assinatura do príncipe regente. O Brasil não tinha o caráter de unidade nacional. Na realidade, essa nacionalidade se forma ou se constrói a partir do 7 de setembro de 1822. O 7 de setembro, ele é importante não só simbolicamente para estabelecer esse rompimento, mas porque a partir daí ele passa a ser um divisor na construção de uma unidade nacional que não existia no Brasil. Até então, nós não podemos falar em Brasil. Havia uma série de capitanias, havia uma série de governos, mas não criavam, na realidade, uma unidade em forma de nacionalidade. A partir do 7 de setembro, o José Bonifácio, principalmente, é um dos grandes articuladores da construção da nação brasileira. No entanto, nem todas as províncias vão aderir à figura de Dom Pedro, ao Império Português, à autoridade do príncipe que agora se tornava o primeiro imperador brasileiro. Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e a província cisplatina, que logo depois se torna independente com o nome de Uruguai, não acatam esta nova autoridade. Vamos falar mais especificadamente do Pará, que é o estado que hoje vivemos e que na época era a província do Grão-Pará. O Pará não acata porque havia uma predominância de uma burguesia portuguesa
que se sentia, de uma certa forma, prejudicada com a independência. Eles queriam, na realidade, manter o Brasil na condição de Reino Unido e, se possível, o retorno ao monopólio. Principalmente os comerciantes que moravam aqui em Belém, aqui no Pará. Muitas ruas nossas, 9 de janeiro, 3 de maio, 14 de abril, são ruas que assinalam os levantes, muitos deles ocorridos em quartéis, de grupos brasileiros que queriam aderir à independência, mas que os grupos, principalmente de oficiais, eram fiéis às cortes portuguesas. Até que veio a nossa adesão, comemorada há muitos anos, dia 15 de agosto, o 7 de setembro, imortalizado na tela do Pedro Américo, ele é uma representação, visto que o Dom Pedro II é que já durante o segundo reinado convida o Pedro Américo para pintar a tela, ou seja, o Pedro Américo não viu a cena. Nenhum outro fotógrafo, porque o da Guerra ainda não havia inventado a fotografia, havia feito também uma fotografia daquele momento. Ninguém também havia desenhado. O Pedro Américo se baseia na documentação escrita, em alguns relatos orais e pinta oficialmente a tela. É interessante que, pelos relatos da época, que estão em documentos escritos, Dom Pedro e sua comitiva não estava sentado, não estava na garupa de um cavalo, e sim dos jegues, dos burros, que era muito mais fácil, numa caminhada de uma estrada lamacenta que ligava Santos a São Paulo. Mas, obviamente, que numa tela oficial eles não ficariam bem. Então, estão os cavalos de porte altaneiro. E a tela, Dom Pedro está no centro, a comitiva ao seu redor, uma casinha ao fundo, o riacho do Ipiranga. E do lado esquerdo da tela, nós olhando a tela de frente, o Pedro Américo, como um pintor, como os artistas fazem, vai colocar a sua impressão. Ele coloca um homem com roupa rasgada, pés descalços, puxando um carro de boi, olhando aquela cena, ele está de lado, então nós que estamos admirando, observando a tela, vemos que ele está observando o acontecimento do grito do Ipiranga. Mas a expressão deste homem é uma expressão de espanto. Ele não sabe o que está acontecendo. E o Pedro Américo, na realidade, simboliza ali a população brasileira de um modo geral. Os índios, os escravos negros, os mulatos, mestiços, as camadas populares, que não participaram da independência e que muito pouco vão lucrar com esse processo. No entanto, é um fato importante, porque é o rompimento de uma metrópole em relação à sua colônia. O Brasil é o único país do continente americano, não só da América Latina, mas do continente americano, que promove a sua independência sem uma revolução social e permanecendo no poder a mesma família que governava o Brasil desde o tempo do período colonial.